Com 11 mil demissões registradas em apenas um mês, deputados Dermilson Chagas e Bosco Saraiva criticam a política econômica do governo federal, que afeta diretamente os postos de trabalho do Polo Industrial de Manaus. Deputado adjunto Afonso abre debate sobre a questão energética no Amazonas. Deputado Orlando Cidade propõe mudanças nas prerrogativas da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Demora no diagnóstico e falta de profissionais. Deputado Luiz Castro reúne instituições ligadas ao autismo para tratar do assunto. O Alean Notícias já está no ar com os principais fatos do dia. Boa noite. A estagnação da economia do país tem afetado diretamente o polo industrial de Manaus. Apesar das vantagens fiscais do modelo terem sido prorrogadas por mais 50 anos, os indicadores dos últimos meses mostram uma desaceleração na oferta de trabalho, sem contar com as demissões. De acordo com os dados recentes da SUFRAMA, mais de 11 mil trabalhadores foram dispensados só no mês de fevereiro. Os deputados Dermilson Chagas, do PDT, e Bosco Saraiva, do PSDB, criticam a manobra econômica do Executivo Federal, que desfavorece o mercado trabalhista. A Zona Franca de Manaus é um modelo de desenvolvimento econômico criado pelo governo federal para viabilizar a base da economia na Amazônia Ocidental, com vistas a melhorar a integração produtiva e social dessa região do país. Nos últimos meses, o polo industrial tem sido alvo de instabilidade político e econômica diante de uma crise que vai desde a autonomia gerencial até o desafio de competitividade de mercado. Recentemente foi discutida em audiência pública na Assembleia Legislativa a falta de reunião do Conselho Administrativo da SUFRAMA, CAS, que desde julho do ano passado não vinha se reunindo para garantir a aprovação de novos projetos de implantação de indústrias no PIN e a demora na nomeação de um superintendente. Outro fator que tem mexido com a imagem do polo industrial é a garantia de melhorias salariais dos servidores da autarquia. Os trabalhadores têm se articulado no Congresso Nacional para a aprovação da medida. O problema mais crítico da Zona Franca de Manaus tem sido a instabilidade econômica do país, que tem afetado diretamente as gerações de emprego no modelo. No ano passado, por exemplo, a estagnação econômica atingiu os dois principais polos da indústria, o de duas rodas e o de eletroeletrônico. Juntos, demitiram mais de 8 mil trabalhadores. Apesar da prorrogação dos incentivos fiscais por mais de 50 anos, de acordo com os últimos indicadores da SUFRAMA, o PIN perdeu mais de 11 mil postos de trabalho em fevereiro deste ano, em relação a igual mês de 2014, o que significa uma queda de um pouco mais de 14% no faturamento. A causa para esse resultado foi a retração das linhas de televisores. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares criticaram a manobra econômica do governo federal que atinge a demanda e oferta de emprego no PIN. É assustador saber que no mês de fevereiro deste ano, em relação ao ano passado, nós perdemos mais de 11 mil postos de trabalho dentro das nossas fábricas. São mais de 11 mil trabalhadores que estão em casa, ainda recebendo o seguro-desemprego. Daqui a 3 meses, quando cessar o seguro-desemprego, que ele for atrás de novo emprego, ele não vai encontrar. E a tendência é que a coisa se agrave ainda mais. Foi uma decisão democrática do povo. Nós estamos atravessando uma fase importante de amadurecimento da nossa democracia, o aprendizado do voto. Para o deputado Dermilson Chagas, do PDT, fatores como a inflação alta, aumento de preços e o aumento da desconfiança de investidores impactam na falta de confiança dos consumidores. Quem é investidor quer uma garantia do retorno. Quem é investidor acredita que aquele dinheiro investido vai dar o retorno para ele. Quando o governo faz essa manobra, você cria instabilidade. Então, todos os empresários ficam desconfiados com a contabilidade que é implementada, que é vendida, que é colocada, que é exposta, dizendo que o Brasil está fazendo o seu papel.
Na realidade, esse aumento de desconfiança, já temos a política econômica, que tem uma vulnerabilidade muito grande, uma instabilidade de confiança nos resultados que o Brasil tem apresentado. Um índice de corrupção muito grande que está sendo exposto pela mídia. Ou seja, só temos pontos negativos que vão desfavorecer nossos trabalhadores que estão com uma expectativa de conseguir um posto de trabalho no mercado. Mesmo com a crise, um fator positivo. O subsetor de eletroeletrônico configura como o maior responsável pelo faturamento total do PIB do mês de fevereiro, com quase 31% de participação, seguido por duas rodas e bens de informática. O deputado Adjuto Afonso cedeu tempo em plenário para discussão sobre a questão energética no Amazonas. O diretor-presidente da Cigás, Lino Cícero, esteve em plenário e destacou a ampliação da comercialização do gás natural para fomentar a economia do estado e a geração de emprego e renda. Lino Cícero esclareceu que o Amazonas possui a terceira maior reserva de gás natural do país e que a companhia avança na expansão da rede de fornecimento na capital e também dá início em abril a um programa de incentivo ao uso do GNV com a concessão de bônus de R$1.000 na aquisição do kit de gás natural. Lino destacou ainda que atualmente a companhia é o principal fornecedor para a geração de energia elétrica e já atende 50 empresas do polo industrial de Manaus com combustível. A adesão está assim, hoje geométrica. Nós começamos com 0, hoje já temos quase 53 indústrias contratadas e dessas, as maiores do Distrito Industrial, 35 já usam efetivamente o gás. O comércio começou, o GNV também, mas vai ter um momento em que esse limite não vai ultrapassar. Então, dos 500 mil dia, hoje já se consome 100 mil dia. No último balanço apresentado pela Cigás, somente neste primeiro semestre, 30 milhões estão sendo aplicados na expansão da rede de abastecimento de gás natural para as indústrias e na abertura de novos postos com GNV. Ano que vem, a companhia inicia o processo para levar o gás natural aos consumidores residenciais. É uma empresa estatal, hoje, uma empresa estatal mais que é muito importante para a nossa economia, não tenho dúvida disso. Foram feitos investimentos altos através do gasoduto para Manaus. Então agora nós temos que aproveitar esses investimentos e que a população tenha um benefício dessa companhia de gás, repito, importante para o nosso estado. O governo do estado anunciou que trabalha para aumentar a rede de fornecimento da Cigás em todo o estado. Para este ano, a companhia projeta investimentos da ordem de 70 milhões de reais. Sem professores e infraestrutura nas unidades educacionais do estado. Deputados denunciam em plenário o que consideram falta de investimento na área educacional. Em contrapartida, o deputado Saba Reis elencou a inauguração de novas escolas no interior do estado. A situação da rede estadual de ensino no estado foi discutida na manhã desta quinta-feira no plenário. O deputado Luiz Castro denunciou a falta de professores na rede estadual de ensino, principalmente nas disciplinas de inglês, química, matemática e física. O parlamentar disse ainda que existem professores que passaram no concurso público, mas ainda não assumiram o cargo, o que, segundo ele, prejudica os alunos. Eu tenho informações muito negativas e o que me preocupa, o que me indigna é que a lista dos concursados está na Casa Civil e nenhum concursado foi chamado até hoje, no meio do mês de abril. Como é que esses alunos eles vão ter uma formação adequada? Como é que a SEDUC fala em qualidade da educação? Isso é uma enganação. E nós observamos, toda vez que eu falo esse assunto da tribuna, nenhum deputado da base de governo me contesta, me aparteia, nem tenta defender, porque é indefensável. Ângelo Ramazotti é um exemplo. O Marco Antônio Vilaça, Escola em Tempo Integral, são duas escolas consideradas das melhores das escolas públicas. Os alunos ficam ansiosos, isso não é bom também para a disciplina, desestimula. Já o deputado José Ricardo destacou a estrutura de escolas do estado. Como exemplo, citou a Escola Estadual Cleomines do Carmo Chaves, na Zona Leste,
que atende aproximadamente 2.000 alunos do ensino fundamental e médio e que não possui quadra de esporte, salas de informática e ainda a precariedade na estrutura do prédio. O parlamentar afirmou que, como esta, muitas outras denunciadas por pais e professores precisam de atenção por parte do Executivo Estadual. Mostra ali a realidade da educação, porque quase todas as escolas que eu estou visitando, e eu estou retomando essas visitas com mais intensidade, há uma repetição de problemas. Não tem manutenção de ar-condicionado, problemas de janelas, iluminação precária. Eu vi muitos livros sendo descartados, que poderiam ser utilizados, reutilizados, quem sabe até algum projeto local. Portanto, nós estamos fazendo esse encaminhamento para a Secretaria de Educação. Mas para o deputado Sabá Reis, o governo tem investido na educação. Eu sei que tem problemas e é por isso que o Melo se elegeu governador. E na condição de professor, que é a origem da sua vida, eu tenho certeza que este vai ser o maior governo para a formação das pessoas em busca do conhecimento. O parlamentar disse ainda que participou da inauguração de escolas estaduais nos municípios de Iranduba e Altazes. E o deputado José Ricardo usou a tribuna para discutir sobre segurança pública no estado. O pronunciamento foi motivado pelo aumento no número de assaltos realizados em escolas públicas do Amazonas. O parlamentar petista lembrou que é autor de um indicativo ao governo para a elaboração de um plano de segurança específico para as escolas, para evitar que a violência atinja diretamente professores e alunos. Agora, José Ricardo apresentou requerimento à Comissão de Segurança Pública da Leam para que seja realizada uma audiência pública para discutir o tema e quer convocar o titular da pasta para prestar esclarecimentos. Eu estou desde o início do atual mandato solicitando que a Comissão de Segurança Pública da Casa realize audiência chamando o secretário de Segurança e para saber qual é o plano de segurança que existe para o Estado e para a capital. Saber mais sobre o destino do Ronda nos bairros. Não fui atendido, estou reforçando agora esse pedido com uma nova solicitação e inclusive citando a questão das escolas, falando da necessidade de ter um plano de segurança para a área das escolas. Assaltos no entorno das escolas, portanto, é importante que se saiba quais são as ações da polícia nesse sentido. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Davi Almeida, afirmou que não há necessidade da realização de uma audiência pública, já que o secretário de Segurança pretende comparecer à casa na próxima semana. Segundo o parlamentar, as atuais políticas e ações no setor serão discutidas. Na quarta-feira estará aqui nesta Assembleia a cúpula da segurança pública para que nós possamos aqui discorrer sobre este assunto tão importante com relação à segurança do nosso Estado. O atual titular da pasta é Sérgio Fontes, oriundo dos quadros da Polícia Federal. O secretário já anunciou uma série de investimentos no setor, incluindo o aluguel de novas viaturas e o reforço no patrulhamento em regiões de fronteira. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputado Cabo Maciel, do Partido Republicano, denunciou em plenário uma determinação do comando do 4º Batalhão da PM em Humaitá, que estaria prejudicando a escala de folga dos policiais militares. O expediente dos policiais militares no Amazonas é baseado em escalas de serviço e folga. Porém, uma situação que está ocorrendo no 4º Batalhão da Polícia Militar, no município de Humaitá, distante 675 quilômetros da capital, está prejudicando os servidores da localidade. Os PMs que apresentarem atestado médico nos dias que estiverem escalados para serviço não poderão usufruir da folga subsequente previamente acertada. Após o término do período sem trabalho, justificado pelo atestado, o PM deve se apresentar no quartel para cumprir expediente administrativo, independente da escala de folga. É o que diz uma determinação assinada pelo comandante do batalhão, Major Luzeiro, lida na íntegra no discurso do deputado Cabo Maciel durante o pequeno expediente na Assembleia Legislativa. Na opinião do parlamentar, a decisão é arbitrária. Eu queria saber onde o Major Luzeiro está buscando esse entendimento. Isso é ilegal, isso é imoral. Isso é violar o direito das pessoas. Isso é desrespeitar os seus subordinados. Eu gostaria que o comandante-geral da polícia, que prega a legalidade, que fala da moralidade, eu gostaria que o coronel
comandante-geral da Polícia Gouveia tomasse as providências cabíveis referente a essa determinação absurda contra os policiais do 4º Batalhão em Humaitá. Cabo Maciel afirmou ainda que deverá pedir a investigação do Ministério Público caso o Comando Geral não tome providências. Segundo portaria do Comando Geral da PM, vigente desde 2014, as escalas estão divididas entre os intervalos 12/24 e 12/72. Na prática, o policial militar inicia o seu trabalho às 7 da manhã, com término às 19 horas, e folga um dia inteiro. Retorna para a atividade às 19 horas do dia posterior e permanece de folga por outros 3 dias consecutivos. O deputado Orlando Cidade propôs hoje mudanças nas prerrogativas da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é essencial para o funcionamento do Poder Legislativo. São os parlamentares que compõem esse grupo que analisam a legalidade de todos os projetos de lei que tramitam na Assembleia Legislativa. Para melhorar o funcionamento do ACCJ, o deputado Orlando Cidade apresentou um projeto de resolução legislativa com o objetivo de alterar as prerrogativas da comissão. Seria para não fazer apenas o estudo da constitucionalidade, e sim o conteúdo das matérias apresentadas. Ultimamente tem chegado muitos projetos com conteúdo vazio. Então estamos apresentando essa proposta legislativa para que a mesa determine a acrescentar nas prerrogativas da CCJ a sua eficácia na análise dos projetos apresentados. Caso a proposta seja aprovada, além de analisar a legalidade das propostas apresentadas, a CCJ irá apurar a eficácia das normas. A ideia é, além de impedir que normas com execução inviável sejam aprovadas, trabalhar no aprimoramento de propostas que possam ser melhoradas. Os interesses do Amazonas este ano serão representados pelo senador Omar Aziz e o deputado federal Marcos Rota, que foram os escolhidos para coordenar a bancada amazonense no Congresso. Na Assembleia Legislativa, parlamentares destacaram o papel da nova composição. Há pouco mais de 2 meses após a nova bancada de deputados federais e senadores do Amazonas ter tomado posse em Brasília, foi escolhida a coordenação que vai comandar o grupo parlamentar este ano. Com voto favorável de 8 dos 11 parlamentares que representam o Amazonas, o senador Omar Aziz e o deputado federal Marcos Rota foram escolhidos coordenador e subcoordenador da bancada amazonense. O autor da proposta foi o deputado Pauderney Avelino, com o apoio dos deputados federais Átila Lins, Alfredo Nascimento, Arthur Bisneto, Conceição Sampaio e Silas Câmara. Na Assembleia Legislativa, parlamentares se mostraram satisfeitos com a escolha e destacaram os avanços a partir da nova composição que irá defender os interesses do Estado. Como membro do PMDB, eu me sinto feliz e honrado em poder fazer esse registro da feliz escolha feita pela bancada no que diz respeito à questão do nome do deputado Marcos Rota para liderar a bancada do Estado do Amazonas. Marcos Rota tem se destacado e esse é mais um posto, eu tenho certeza que ele vai colaborar muito, principalmente para o Amazonas. Ao lado do coordenador, do Omar, senador Omar Aziz, eu tenho certeza que o Rota vai estar presente, é uma pessoa que, quando se dedica a fazer algo, faz mesmo. Eu tenho a convicção de que o senador Omar Aziz irá muito bem representar e conduzir, fazer essa coordenação essa interlocução junto com os ministérios, junto com o governo federal, para trazer mais investimentos e oportunizar melhores dias aos nossos amigos, aos nossos irmãos aqui do estado do Amazonas. Mas, um dia após a definição da nova coordenação, veio a notícia de que a decisão pode ser anulada porque não atingiu o quórum mínimo, que equivale a 6 deputados federais e 2 senadores. Isso porque no momento da definição dos líderes estavam ausentes o deputado Issa Abraão e as senadoras Sandra Braga e Vanessa Graziotin. Porém, na ocasião, o deputado Átila Lins informou que vai solicitar a assinatura dos 11 membros da bancada, inclusive dos que não puderam comparecer. E você vai ver no próximo bloco. Problemas que envolvem o autismo entram em discussão na Casa Legislativa. E o deputado Bosco Saraiva sugere o tombamento das obras assinadas pelo arquiteto Severiano Mário Porto, no Amazonas.
Falta de profissionais especializados e a complexidade do diagnóstico do autismo são os principais gargalos enfrentados pelas famílias de pessoas portadoras do transtorno. O assunto foi tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, proposta pelo deputado Luiz Castro. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam uma população de quase 2 milhões de pessoas com autismo em todo o território nacional, entre crianças, adolescentes e adultos. No Amazonas, esse número ainda é desconhecido. Elizabeth Melo é mãe de um menino de 12 anos que tem a síndrome. Ela relata que a criança só foi diagnosticada com autismo aos 8 anos de idade. A falta de profissionais e instituições especializadas no atendimento do transtorno é o maior gargalo enfrentado pelos familiares de pessoas com autismo. Profissionais capacitados, o desconhecimento da sociedade, a inclusão que não acontece porque as pessoas não conhecem sobre o autismo, né? Não sabem o que as crianças portadoras de autismo, quais habilidades que têm, quais as dificuldades que têm, quais as necessidades que têm. Então, os profissionais realmente são muito escassos em todo o Brasil, mas aqui no Amazonas é muito mais. Durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa, representantes da sociedade civil organizada cobraram do poder público políticas relacionadas ao atendimento de pessoas com autismo, tanto para conceder o diagnóstico de forma precoce como o diagnóstico tardio. De acordo com o Instituto do Autismo no Amazonas, é preciso implantar políticas de inclusão social para as pessoas com a síndrome. É uma problemática que passa por todo esse apoio, né, que pelo Poder Executivo, principalmente hoje, que a gente vê que as leis estão aí, né, proposta com muita luta da sociedade, e essas leis acontecem, só que quando chega no Poder Executivo, é a famosa frase que não sai do papel. Então, hoje a gente estava discutindo justamente isso, essa viabilidade de implantação, né, dessas políticas públicas voltada para a atenção da pessoa com autismo. O deputado Luiz Castro destacou que é necessário um maior investimento por parte do Executivo na construção de uma rede de atendimento ao autista. Segundo o parlamentar, atualmente o governo do estado disponibiliza apenas 1% da verba do setor educacional para a educação especial. Se calcula de que cada 50 a 80 crianças que nascem, pelo menos uma tem autismo. Nós estamos numa cidade com 2 milhões de habitantes. O número de autistas de Manaus é muito grande. E se nós formos pensar no interior inteiro, o drama é muito pior. O orçamento do estado só dá 1% para a educação especial no segmento educação. E nós tivemos informações aqui, por exemplo, que Santa Catarina destina 8%. Nós precisamos ampliar, portanto, dentro da educação e da saúde e da assistência social, os recursos financeiros e humanos para educação especial e para a inclusão da pessoa com síndrome, com autismo. A secretária municipal de assistência social também participou do debate. Na ocasião, Gorete Garcia relatou os investimentos que o Executivo Municipal está fazendo para atender a demanda de famílias que possuem pessoas autistas na capital do Amazonas. Nós vamos inaugurar daqui a, imagino que mais 120 dias, a gente possa estar colocando para funcionar o segundo EAMAR lá na Zona Leste. Dar vazão a toda a demanda é um sonho que a gente tem, mas isso vai exigir muito mais investimento. O índice de preços ao consumidor da terceira idade, que mede a variação de valores da cesta básica adquirida pelos idosos, registrou inflação de 4,16% no primeiro trimestre do ano. O deputado Serafim Correia lamenta que a alta venha afetar diretamente os aposentados e pensionistas. Economista, o deputado estadual Serafim Correia critica a falta de equilíbrio na inflação brasileira. Nesta terça-feira, o índice de preços ao consumidor da terceira idade registrou alta de 4,16% só no primeiro trimestre deste ano. Para se ter uma ideia, no quarto trimestre de 2014, a taxa variou 2,02%. A alta do índice foi influenciada pelo aumento dos custos de itens como os transportes e alimentos. A gasolina, com inflação de 9,85%, e as hortaliças e legumes, com taxa de 26,38%, estão entre os produtos que mais puxaram alta de preços no primeiro trimestre do ano. Tendo em vista a dura realidade orçamentária desta população da terceira idade, composta, na maioria, por aposentados e pensionistas, o deputado Serafim Correia lamenta. A inflação é uma coisa ruim,
e para os idosos muito pior. Então eu lamento, embora o governo tenha tomado medidas que visam conter a inflação, mas a verdade é que a cada mês esse percentual aumenta e se avoluma. Isso é muito ruim para todo o povo brasileiro. Esta alta, de acordo com o parlamentar, é o reflexo da crise econômica nacional. O deputado Bosco Saraiva sugeriu em plenário o tombamento das obras assinadas pelo arquiteto Severiano Mário Porto no estado. É dele a autoria de diversos projetos que hoje são símbolos da chamada arquitetura verde no Amazonas, como o campus da Universidade Federal, o Fórum de Justiça Enoque Reis e a sede da Sulframa. Palco da época áurea do futebol amazonense, o estádio Vivaldo Lima hoje está presente na memória dos aficionados pelo esporte no estado. O campus universitário da UFAM continua como o mais importante centro de ensino superior do estado, com a arquitetura distribuída em meio a 6 milhões de metros quadrados de área verde. Em Silves, uma pousada chama a atenção de quem visita o município. O que essas obras têm em comum? A assinatura do arquiteto Severiano Mário Porto. Afastado atualmente do trabalho por problemas de saúde, ele é autor de mais de 220 obras que marcaram a história de Manaus e do Amazonas. Seu trabalho foi destaque no discurso do deputado Bosco Saraiva, do PSDB, em sessão plenária na Assembleia Legislativa. Na ocasião, ele sugeriu o tombamento dos prédios assinados pelo arquiteto no Amazonas. O parlamentar teme pela preservação das linhas e formas que ajudaram a criar uma identidade típica na arquitetura da região. Severiano já está em idade muito avançada e com sérios problemas de saúde, e nós precisamos efetivamente preservar aquilo que foi sua contribuição para a nossa história e para a caracterização da nossa cidade e do nosso estado através da sua obra. Severiano Mário Porto nasceu em Uberlândia no ano de 1928. Formou-se em arquitetura pela Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, e ficou conhecido como arquiteto da floresta ou arquiteto da Amazônia. Em maio de 2013, Severiano foi agraciado na Assembleia Legislativa do Amazonas com a medalha Rui Araújo, a mais alta comenda do Poder Legislativo. Deputado Vicente Lopes denuncia falta de estrutura na escola indígena de São Gabriel da Cachoeira. E mais, deputada Alessandra Campelo defende o retorno de programas de incentivo ao esporte. Veja no resumo de notícias. Deputado Vicente Lopes denunciou a situação de uma escola indígena em São Gabriel da Cachoeira, que está sem aulas à noite por falta de diesel para utilizar em geradores. A deputada Alessandra Campelo fez cobranças ao governo do estado de providências em relação ao retorno de programas de incentivo ao esporte, além do pagamento do Bolsa Atleta. Deputado José Ricardo anunciou que irá subscrever uma representação contra o prefeito de Manaus, Arthur Neto, por suspeita de favorecimento de uma empresa em contratações. Segundo o parlamentar, a empresa estaria envolvida em doações de campanha. A contratação da empresa Positivo, que presta serviço para a prefeitura na área da educação. Ela que subitamente começou a receber valores altíssimos, só esse ano quase 7 milhões de reais. E no ano passado também, no ano eleitoral, e é uma empresa que fez uma grande doação para o filho do prefeito, né, que foi eleito deputado federal, quase R$500 milhão para a campanha política. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia, deputado Bi Garcia, lembrou em plenário a realização de uma reunião junto à reitoria da Universidade Federal do Amazonas. O objetivo foi discutir os incentivos da FAPEAM para a comunidade científica e a interiorização do ensino superior no estado. A Assembleia Legislativa cediu o 23º encontro da Associação Internacional de Jornalismo Esportivo, com a participação do presidente da Comissão de Esportes da Casa, deputado Augusto Ferraz do DEM. Na pauta que reuniu jornalistas de mais de 20 países da América Latina, a organização da cobertura das Olimpíadas no Brasil. Jornalistas de países como Panamá, Argentina, Chile e Colômbia lotaram o auditório Senador João Bosco na Escola do Legislativo. Uma pausa no turismo ecológico e na competição desportiva da qual participam em Manaus para tratar de assuntos de interesse da categoria, principalmente no que diz respeito à cobertura jornalística do principal evento esportivo a ser realizado no Brasil já no ano que vem. O primeiro passo a ser definido é o seguinte: existem quantos lugares para o jornalista trabalhar? 1000 lugares? Então ótimo.
Vamos ver quantos jornalistas que estão participando da competição no seu país virão para cá. Se vierem 1000, não vai sobrar espaço para ninguém local. É muito mais uma questão de espaço físico do que preferência. Após os bons resultados da realização de jogos em Manaus pela Copa do Mundo FIFA, do ponto de vista do turismo, o secretário estadual de esporte vê o encontro dos jornalistas em Manaus com expectativas positivas. Como formador de opinião, eles levam as informações de Manaus para os clientes dele, para a população dos países que eles moram, e isso assim reflete beneficamente aqui para Manaus. Um exemplo disso foi a Copa do Mundo que se realizou. Houve uma mudança assim, radical no pensamento dos ingleses depois que eles chegaram aqui. Antes de vir, Manaus era o fim do mundo, mas depois, quando eles chegaram e viram como eram, os ingleses transmitiram uma outra informação de Manaus para a própria Inglaterra. Representando o Poder Legislativo do Estado, o democrata Augusto Ferraz, que preside a Comissão de Esportes da Casa, aproveitou a oportunidade para reconhecer o trabalho dos formadores de opinião no fomento ao esporte. Isso é importante para o nosso Estado, para o nosso governador e o nosso presidente da Assembleia Legislativa. Agradecemos muito ao presidente e ao nosso governo. O parlamentar também ressaltou a importância da realização de eventos esportivos no Estado, como indicador de demandas que possam gerar ainda mais políticas públicas para a área. Confira agora o que foi destaque no Alenha Notícias de hoje. Deputados Dermilson Chagas e Bosco Saraiva criticam a política econômica da União, que afeta diretamente os postos de trabalho do Polo Industrial de Manaus. Sistema energético do Estado entra em discussão na Casa Legislativa. Deputado Luiz Castro abre o debate sobre os problemas que envolvem o autismo. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ali.am.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Uma ótima noite para você e até amanhã com o resumo da semana.